Cenas de respiro, ou muitas vezes capítulos inteiros ou páginas até, partem da ideia de se ter uma pausa dentro da história. Quando você vai construir uma história, a ideia é de que toda cena sirva para desenvolver a história. Entenda que desenvolver a história implica na revelação de informações, apresentações de personagens, desenvolvimento de dinâmicas, aprofundamento da história, criação, desenvolvimento e resolução de tramas, entre outras coisas. Se existe uma cena dentro da sua história, ela precisa ter um propósito para existir e precisa ser útil, ela precisa servir ao roteiro. Você precisa contar algo que acrescente à trama, ou aos seus personagens, ou ao seu mundo. Se você está escrevendo uma cena simplesmente para ser engraçada ou fofa, se o único motivo dessa cena existir dentro da história é simplesmente porque você acha que ela tem que existir, ou você quer escrever, ou você achou ela legal, talvez haja alguns problemas com o seu desenvolvimento, ou com a forma como você está estruturando a história. Não se esqueça que escrever é a arte de cortar palavras e o papel tá caro. Então, quando você vai ver em questão de desenvolvimento, é importante você colocar o que é realmente útil. Principalmente se você tá pensando, em imprimir essa história, você tem que considerar que papel tá caro, custa dinheiro. Se você vai publicar isso online, você também tem que entender que tem a questão do tempo. As pessoas não têm tempo para ler tanta coisa assim. Ou a sua história, dependendo do formato dela, ou de como você quer vender ela, ou de como você quer divulgar ela, ela precisa ter um número adequado de palavras, ela precisa se encaixar em um determinado formato. Então, não rola de ficar saindo escrevendo adoidado sem pensar nessas coisas antes. É claro que se você estiver escrevendo só pra você ou por prazer, essas questões não são assim tão importantes. Mas ainda assim, se você quer escrever bem, se você quer estruturar a sua história, se você quer tornar a história boa para o seu leitor, você tem que considerar questões como essa cena serve à história, ela tá sendo útil aqui dentro, ela acrescenta alguma coisa ao meu mundo, àquilo que eu criei. É claro que você pode escrevê-las, mas é provável que isso não apenas atrase o seu desenvolvimento das coisas realmente importantes, mas também torne o ritmo da leitura lento e entediante. Aquelas histórias que você sente que nada tá acontecendo, que passa páginas e páginas e capítulos e nada mudou, nada aconteceu. E você pode me perguntar, cenas de romance, onde os personagens estão apenas sendo fofos um com o outro, é uma cena desnecessária? Eu vou dizer que depende do gênero da sua história, do tamanho dela e de quem são os seus personagens. Cenas de romance, mesmo quando são cenas descompromissadas, sem nenhuma espécie de grande revolução ou mudança dentro do roteiro, ainda assim aprofundam a dinâmica dos personagens e nos ajudam a conhecer mais sobre eles. Agora, é importante considerar o gênero da sua história. Vamos supor que é uma história de terror, uma história de investigação. É necessário, convém para a trama, você parar a sua história no meio de, várias cenas de investigação, várias cenas de tensão. Para você escrever essa cena de romance, ela acrescenta alguma coisa, ela é útil à sua história? E pensando no tamanho, se a sua história já tem umas 50 mil palavras e você não tá nem na metade, você não pode se dar o luxo de sair parando o seu desenvolvimento, as coisas realmente importantes, para ficar elaborando cena de romance. Mas é claro que cenas de romance são importantes, mas elas precisam ter alguma coisa acontecendo dentro delas. Elas precisa estar sendo discutido algum assunto ali que acrescente alguma coisa da trama, o que fale do passado, o que fale do futuro. Ela precisa ser útil ainda assim. A gente tá falando aqui, supondo uma cena de romance que ela não acrescenta em nada, simplesmente é bonitinha, fofa. E também é importante considerar se os seus personagens estarem nessa cena é importante para o desenvolvimento deles e da história. Uma cena de romance com os protagonistas tem muito mais a se acrescentar à história do que uma cena de romance com os coadjuvantes. Não necessariamente, mas frequentemente. A mesma coisa é aplicável para cenas de humor, cenas do cotidiano, cenas de absolutamente nada, cenas sem propósito para existir, que não acrescentam, cenas que podem facilmente ser descartadas, cenas que ninguém lembra, cenas que são inúteis, elas estão lá por motivo nenhum. Tá, isso nos leva de volta às cenas de respiro.
Apesar de tudo que eu acabei de dizer sobre as cenas desnecessárias, às vezes elas são necessárias. É contraditório, eu sei. De fato, todas as cenas que aparecem dentro da sua história, elas precisam servir à trama. E essas chamadas cenas de respiro, que são cenas mais bobas, mais descompromissadas, elas existem com o propósito de dar um descanso para o seu leitor. Quando passamos cena após cena, capítulo após capítulo de tensão, de momentos de ação, de grande revelação, se os personagens estão correndo atrás de batalha, luta atrás de luta, derrota atrás de derrota, isso cansa o seu leitor. E não só o leitor, mas também o escritor, que tem que ficar escrevendo essas cenas após cenas. São cenas exaustivas de escrever também. São cenas onde você tem que se doar muito pra escrever, principalmente cenas emocionais, cenas de grandes mudanças, cenas que cobram muito. Elas são exaustivas, desgasta a história, cansa os seus personagens e exausta o seu leitor. Mesmo a mais dramática das histórias precisa de cenas que amenizem toda essa intensidade. Quando estamos lendo, podemos sentir tensão, medo, ansiedade, tristeza. Agora, imagina passar uma história inteira sentindo todo tipo de emoção negativa e intensa por longos períodos de tempo. Toda vez que você vai ler, é só coisa ruim que você lê, é só coisa pesada, é só coisa que te deixa pra baixo, que te deixa triste, que pesa mesmo, porque você acaba se apegando aos personagens dependendo do que você tá lendo, e a vida desses personagens é péssima, só acontece coisa ruim, isso acaba tornando a sua leitura cansativa se você tem isso repetidas vezes. Além de cansativo, isso torna a leitura desanimadora e muitas vezes pode acarretar na desistência do leitor. Se as pessoas reclamam do excesso de fillers em Naruto, a sua antítese é Cavaleiros do Zodíaco, onde vamos de episódio atrás de episódio, cada um com 20 minutos de duração e todos preenchidos de cena de luta. Então eles vão do torneio para perseguição do Ikki, aí a gente já é jogado na saga das 12 casas, aí depois tem a saga de Poseidon, então vai a saga de Hades, e tudo isso direto, assim, episódio atrás de episódio, uma luta atrás de outra, aí eles acabam uma batalha, acabam uma saga e a gente já é jogado em outra. Não tem descanso, não tem um maldito filler em Cavaleiros do Zodíaco. Todos os episódios têm lutas, todos avançam a história e desenvolvem os personagens e suas relações, mas você não tem pausa, você não tem um momento com esses personagens onde eles possam respirar. A única cena que eu me lembro de ter algo assim é quando no início, lá ainda no torneio, o Seiya tá jogando futebol. Se eu não me engano é antes deles irem procurar o Ikki. E CDZ é um anime grande, é um anime que tem muita coisa, então tipo, você não ter um momento de pausa fica cansativo de assistir. Às vezes a gente não se dá conta disso porque, sei lá, você pega um episódio por dia, por exemplo. Mas em algum momento, se você for ver vários episódios assim, é cansativo. Isso é um exemplo, mas enfim, tem N materiais, N obras por aí que você pode encontrar esse tipo de situação. Eu tenho um pouco disso com Hannibal também, porque Hannibal pra mim é caso após caso de derrota. O Will só se ferra, o Hannibal a gente tenta entender, ele não consegue, é só coisa ruim, assassinato atrás de assassinato, as pessoas morrem o tempo todo. As cenas mais descontraídas que tinha em Hannibal eram as cenas da autópsia, onde aqueles dois personagens aqui faziam algumas piadinhas, era mais descontraído, mas ainda assim essas cenas, elas não podem necessariamente ser consideradas cenas de respiro ali dentro da trama, porque elas ainda assim estão servindo à história, elas estão acrescentando material. E as cenas de respiro, ela vem com o objetivo de ser uma pausa na história, para ser uma pausa não só para os seus personagens, mas também para o leitor, o espectador. Em resumo, são cenas de piadinhas ou confissões. São cenas onde os seus personagens estão simplesmente jogando conversa fora sobre nada específico, onde eles estão descansando após uma grande batalha, ou revelação, ou traição, o que seja. Eles vão estar fazendo algo divertido e que, embora realisticamente falando, não agregue exatamente para o desenvolvimento central da trama, essa cena traz mais identificação entre os seus personagens, entre eles ali, aprofunda a relação deles.
E também faz o leitor ter mais empatia, faz o leitor se identificar, faz o leitor gostar mais deles. Faz uma pausa agradável da ação e torna a sua história mais realista e humana, já que, afinal, um soldado não está sempre na guerra e uma heroína não vive salvando pessoas. Os seus personagens também são seres humanos ou seres vivos de espécies não especificadas e eles precisam desses momentos de levianidade que fazem da vida mais simples e das histórias mais leves. Se alguém tá vendo isso, oi, olá, considerem se inscrever e curtir o vídeo e comentar também. Muito obrigada por ter visto até aqui e eu te espero em um próximo vídeo.